Ser idoso é sinônimo de longevidade e todos querem uma vida longa e confortável. Mas o envelhecimento também impõe limites físicos e o aparecimento de problemas de saúde, como a insuficiência renal, tão comum a partir dos 65 anos de idade. Felizmente, a medicina está aí para ajudar. E o Conversa Pública de hoje recebe a nefrologista a doutora Ana Beatriz Barra, que fala sobre a prevenção e tratamento das doenças renais e o cuidado com a saúde e o bem-estar dos idosos. Doutora Ana Beatriz, é um prazer recebê-la aqui no Conversa Pública. O prazer é meu. A doença renal é uma doença silenciosa, é muito importante que a gente possa estar alertando, principalmente os idosos, sobre esse tipo de patologia. Então, prazer de estar aqui e poder falar sobre isso. Bom, prazer é todo nosso, ainda mais para falar de um assunto tão importante. Doutora Ana, eu gostaria que a senhora começasse falando quais são os principais problemas renais que podem acometer as pessoas idosas. Olha só, o que acontece? A pessoa, quando ela vai envelhecendo, todo o nosso organismo vai envelhecendo, inclusive os rins. Então, é normal e esperado que a partir dos 40, mais ou menos, anos de idade, você vá perdendo um pouquinho a função renal ao longo dos anos. Isso não é doença, né? Existe uma perda que realmente é fisiológica do funcionamento dos rins. Mas os rins, eles paralisam por problemas de saúde outros, né? Que é o diabetes, a hipertensão, a doença cardiovascular. E conforme a gente vai envelhecendo, essas doenças se tornam mais frequentes ou mais prevalentes, ou elas estão durando mais tempo. E como elas duram mais tempo, as consequências negativas que elas têm no coração, nos vasos sanguíneos e no próprio rim é maior. Então, os idosos, eles acabam tendo mais problemas renais porque eles estão sobrevivendo mais. Isso é uma coisa super boa, né? Então, a gente precisa ter cuidados redobrados para cuidar da saúde como um todo e cuidar de todas essas patologias, como eu falei, principalmente hipertensão e diabetes e os problemas cardiovasculares que levam ao acometimento de problemas renais. Então, é ter muita atenção com essas doenças, controlar elas muito bem e levar um estilo de vida saudável como para qualquer outra doença. É isso que é o mais importante. A gente tem dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia que apontam que de 30% a 50% das pessoas com mais de 65 anos de idade sofrem da insuficiência renal. A senhora falou rapidamente sobre esse assunto, mas pode detalhar um pouco mais por que as pessoas nessa faixa etária são tão suscetíveis a esse problema? Na verdade, elas são suscetíveis porque elas estão com um problema de saúde há mais tempo do que outras pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa tem diabetes, dos 40 aos 65 anos, ela já está com 25 anos de diabetes. Então, ela começa a ter complicações dessas doenças. A mesma coisa da hipertensão arterial, a mesma coisa de um problema de coração. Então, conforme a gente vai envelhecendo, se você já tem um problema de saúde quando você é um pouco mais jovem, você vai carregando esse problema de saúde para as idades mais avançadas. E por que isso está acontecendo? Porque a população está sobrevivendo mais às doenças, ela consegue tratar as doenças. Mas as complicações dessas doenças, elas acabam aparecendo. Então, a longevidade tem trazido o problema das complicações das doenças chegarem a aparecer. Antes as pessoas morriam e nem sabiam que iam ter essas complicações se sobrevivessem tantos anos. Qual é a notícia boa? Primeiro é que a gente está dando muito mais atenção a essas doenças crônicas, como o diabetes e a hipertensão, que é a principal causa de doença renal crônica, de falência renal, na população brasileira, inclusive. Então, nós estamos dando muito mais atenção a essas doenças e tratando elas muito melhor desde o início. Então, os pacientes começam a chegar numa idade mais avançada, mais saudáveis, apesar dessas doenças. E outra coisa que a gente tem hoje é tratamentos para essas pessoas muito idosas até. Então, antigamente, quando a falência renal acontecia, era muito difícil que um idoso ficasse bem em tratamento de diálise, por exemplo. Era muito difícil que a gente pudesse transplantar um paciente idoso. Hoje, essas possibilidades existem. Não é raro você ter pacientes com mais de 90 anos fazendo tratamento de diálise. Não é raro você poder transplantar um paciente com 70 anos. Então, a gente consegue encontrar saídas, mesmo para aqueles pacientes que tiveram uma doença crônica
e que chegaram a uma idade avançada com elas e, por conta disso, com complicações, a gente consegue tratar esses pacientes para que eles tenham uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida com qualidade, apesar da doença renal. Então, o que a gente precisa, na verdade, é ter um estilo de vida saudável para não ter diabetes nem hipertensão e, tendo diabetes e hipertensão, tratar delas muito bem. Como a senhora disse... Esses são os principais cuidados. Como a senhora disse, naturalmente, com o avanço da idade, a pessoa vai perdendo um pouco dessa capacidade funcional dos rins, né? Ou seja, a gente pode dizer que a partir de determinado momento isso vai ser um processo natural, mas existem essas medidas que podem atenuar ou, digamos, prevenir a insuficiência? Sim, quando a gente fala do processo natural, a gente não está falando de doença. Então, é normal que um indivíduo com 80, 90 anos de idade, ele tenha uma função renal muito diminuída por conta desse processo natural do envelhecimento. Isso não é doença. A doença é quando você já tem isso, que é natural da idade, e isso se soma um diabetes, uma hipertensão, um cálculo renal que foi maltratado, uma infecção urinária de repetição, que são causas mais raras da doença renal. O mais comum, como eu disse, é a hipertensão e o diabetes, quando elas se somam a essa deficiência natural da idade. Então, assim, o nefrologista, ele tem a capacidade de identificar o que é. O nefrologista é o médico que cuida dos rins. Isso é bom falar porque é um nome bastante desconhecido. Mas ele pode identificar o que é natural da idade e o que está vindo por acometimento de alguma outra doença. Esse é o diagnóstico que é preciso fazer. Dentro de casa, a pessoa pode observar sintomas, sinais que ligam aquele alerta de que está havendo algum problema nos rins? Sim, se for num estágio muito avançado. E por isso a necessidade da pessoa idosa dela fazer prevenção. E aí estão os exames preventivos, né? E, de novo, especialmente para aqueles que já têm algum problema de saúde, é importante a gente verificar a função renal através de exames. Só através da sintomatologia, dos sintomas e do que o paciente está sentindo, né? A gente, às vezes, só consegue identificar no estágio muito avançado. Então, é importante fazer exame de sangue, é um exame que se chama creatinina, para olhar a função renal, e é importante também fazer um exame de urina, para saber como que esse rim está funcionando. Fora isso, a gente só vai conseguir identificar em estágios muito avançados da doença, quando o paciente já está nauseado, quando ele já está com inchaço, quando ele já está urinando pouco. E isso significa, normalmente, que esse paciente já precisa de um tratamento para substituir a função dos rins, que é o transplante ou a diálise, e a gente não quer deixar chegar a esse estágio. Então, o paciente idoso, principalmente aquele com alguma doença, ele deve fazer um exame para verificar a função dos rins todo ano, pelo menos, para a gente saber como é que isso está. A gente sabe que quando se fala sobre insuficiência renal, logo se pensa em diálise, mas existem outros tratamentos também, não é? Sim, a primeira coisa, né, é tentar prevenir chegar nesse estágio. Quando a gente fala em diálise, a gente precisa substituir um rim que não funciona mais. A diálise, ela não faz um tratamento do rim, ela substitui o rim, ela faz as funções que o rim faria, né? Então, ela filtra o sangue, tira as impurezas, o excesso de líquido, o excesso de ácido, regula o sal. Então, é isso que a diálise faz. O transplante também tem a mesma função, substituir o rim. Então, antes da diálise do transplante, o que a gente tem que fazer é prevenção. Então, identificar primeiro o paciente que tem problemas crônicos e tratar muito bem esses problemas crônicos. O que é isso? Tratar do diabetes, tratar da hipertensão, tratar de um cálculo renal, tratar dos problemas de saúde em geral. Antes mesmo disso, tratar muito bem da saúde para não chegar a ter esses problemas crônicos que levam a insuficiência renal. E, tendo a insuficiência renal, acompanhar com um especialista para que a gente possa retardar esse início da terapia renal substitutiva. Isso é possível, né? Essa terapia de diálise ou de transplante. Precisando da diálise e do transplante, alguns pacientes eventualmente vão precisar mesmo desse tratamento. O que eu posso dizer é que hoje, para o idoso, há possibilidade de transplante, se ele tiver uma boa saúde cardiovascular, especialmente. E hoje é possível viver bem em diálise mesmo na terceira idade. Então, nós temos muitos pacientes idosos nas nossas clínicas de diálise e os pacientes podem viver bem e com qualidade. Isso é muito importante ser dito. Não é o fim da vida. É o começo de uma vida com algum tipo de restrição, mas que pode ser vivida com muita qualidade, com contato com os netos, com atividades sociais,
com tudo que a pessoa gosta de fazer e tem prazer, tá? Eu acho que esse é um ponto importante, doutora, porque a gente está falando de longevidade também, e, evidentemente, as pessoas vivendo mais, isso vai ocasionar alguns problemas de saúde também, ao longo dessa terceira idade. Por outro lado, isso vai fazer com que a medicina pense mais no tratamento e acabe avançando, né? Isso é um fator também muito importante para que a gente tenha hoje um quadro de melhoria no tratamento de diversas doenças que acometem as pessoas idosas. Com certeza, e a diálise é um deles, a diálise melhorou muito. Então, hoje a gente tem tratamentos diferenciados, a gente tem hemodiafiltração, a gente muda a frequência de diálise de acordo com a característica do idoso, até características de estilo de vida. Alguns gostam de viajar e a gente consegue manipular os dias de diálise para que permita que ele possa passear, ou fazer diálise peritoneal, que é uma diálise que se faz pela barriga e permite que o paciente possa fazer a diálise em casa, se é um idoso que não gosta de sair. Então, assim, a gente pode adaptar o tratamento ao paciente, não o paciente ao tratamento. Então, isso foi o que fez a grande diferença para que as pessoas possam viver melhor em diálise. E isso, realmente, conviver com a diálise hoje acaba sendo uma promessa que foi cumprida, né? De uma boa vida, apesar do tratamento de diálise. E hoje a gente, como eu falei, a gente pode ainda submeter alguns pacientes ao transplante renal, mesmo na terceira idade. A gente sabe que essa coisa da diálise assusta muito, né, doutora? Muito. E a gente sabe que também, por haver esse tratamento mais humanizado e também mais confortável, isso mexe com o psicológico do paciente no bom sentido, acaba ajudando também no tratamento de forma geral. Com certeza, e eu vou te dizer coisas esquisitas de se ouvir para um tratamento que é tão assustador, mas muitas vezes para alguns idosos o ambiente da clínica de diálise acaba se tornando um ambiente social, onde ele faz amigos, onde ele tem referências, onde ele é muito bem tratado pela enfermagem, pelo médico, ele acaba criando relações ali de afeto, e isso é muito importante para a adaptação ao tratamento. Então, essa é uma das vantagens, assim, da gente ter pensado mais de como fazer isso para cada paciente, em cada estilo de vida e em cada idade, né? E como a senhora avalia essa importância, doutora, dessa medicina mais moderna? Porque antigamente a gente pensava em medicina e se pensava no tratamento de uma doença. Hoje em dia a gente pensa muito em prevenção e, claro, no bem-estar do paciente quando não é possível fazer a prevenção. É o caso, por exemplo, como a senhora acabou de dizer, das sessões de diálise que tem um ambiente mais agradável para que o paciente tenha esse fator psicológico melhorado, né? Sim, com certeza. E é assim, porque algumas pessoas falam que a geriatria começa desde jovem, né? Que quando a gente é bem tratado no início, a gente faz escolhas saudáveis, a gente acaba prevenindo o que vai acontecer no nosso futuro. E a gente acaba escrevendo a nossa história de longevidade quando a gente ainda é muito jovem. Então, bons hábitos, uma alimentação saudável, fazer exercício físico, tudo isso que parece que a gente fica repetindo toda a vida, qualquer médico fala isso, é muito, muito importante para que a gente possa evoluir na nossa terceira idade com qualidade. Então, a gente vai ver tudo isso refletido depois, quando a vida avançar mais. Especialmente bons hábitos alimentares, não fumar, fazer exercício físico, ir ao médico regularmente quando você vê que tem algum problema de saúde, tudo isso é muito importante para a gente fazer uma profilaxia, uma prevenção de qualquer tipo de doença. E a doença renal não é diferente, é da mesma forma. Pois é sempre bom bater nesse ponto dos hábitos saudáveis, porque a gente está falando hoje de idoso, mas é lógico, ter esses hábitos saudáveis, alimentares, atividades físicas, acompanhamento médico, são essenciais para a prevenção de qualquer tipo de doença, né? Com certeza absoluta. E hoje a gente sabe, né, que todas as doenças, mesmo o câncer, ele tem relação com hábitos saudáveis. Então, a gente precisa ter isso em mente desde muito jovem, né? Eu acho que, assim, vem vindo uma nova geração que está dando muita importância a isso, né? Uma alimentação mais saudável. A gente teve a época dos fast foods, mas eu acho que isso já passou. E essa geração, ela tem dado mais importância à alimentação saudável, né? Comer bem para que a comida seja o remédio de hoje para você não ter que tomar remédio amanhã. Eu ouvi isso há pouco tempo e é exatamente isso, né? Hoje a comida é um remédio quando você é jovem para que depois, na sua velhice, você não precise tomar um remédio de verdade, né? Bom, vamos dizer que isso se torne já um dito popular e que as pessoas assimilem muito bem. Infelizmente, nem sempre é possível, ou a prevenção nem sempre consegue dar os frutos que geralmente dá.
a gente sabe que os brasileiros, em geral, também não têm sempre a possibilidade de ter esse acompanhamento médico desde o início. Existe alguma forma da gente chegar num ponto limite que, olha, agora não tem como, a gente precisa procurar um médico de qualquer forma? Infelizmente, para a doença renal, isso acontece quando a pessoa já está com sintomas e tem muito pouca coisa a ser feita para evitar o tratamento de diálise. Mas nessa hora, o paciente, em geral, está correndo risco de vida. Então, é importante, sentindo falta de ar, vendo que está muito inchado, urina espumando, náuseas e vômitos, sentindo que está confuso, né? E sem nenhuma causa aparente. A doença renal também causa um gosto amargo na boca, falta de apetite. Isso são sinais graves de doença renal. E aí sim tem que procurar com urgência assistência médica. Mas é muito importante que, principalmente as pessoas que já têm alguma doença ou histórico também de doença renal na família, elas procurem fazer exame de sangue, que é um exame simples, barato, todo posto de saúde tem, que se chama creatinina. Então, alertar os seus médicos que acompanham diabetes, hipertensão, como é que está a função dos meus rins, eu queria saber da minha creatinina, fazer um exame de urina para saber como que a saúde renal está, porque aí sim a gente pode acompanhar isso, tentar fazer tudo possível para adiar o início da diálise e, necessitando realmente fazer a diálise ou ser submetido a um transplante, fazer isso em condições clínicas muito boas, né? Então, assim, quando o paciente chega muito grave ao hospital, é difícil a gente falar assim, ele tem que subir uma ladeira para se sentir bem de novo, né? E se a gente consegue já saber que o paciente está piorando da função renal, já está com só 20% do rim funcionando, vamos providenciar um tratamento. Qual é o tratamento que a família prefere fazer? Vamos escolher. Prefere fazer a diálise pela barriga? Qual é o estilo de vida? Prepara, faz o acesso que a gente chama, que tem para diálise na barriga, tem que usar um canudinho, que chama catéter de diálise peritoneal. Para fazer a diálise do sangue, tem que fazer uma fístula arteriovenosa. São cirurgias pequenas, mas que são muito importantes para que o paciente chegue bem ao tratamento, seja um tratamento eletivo, né? Que a gente diga assim, olha, agora está na hora, está começando a ter sintomas, não quero que o senhor passe mal ou a senhora passe mal, então vamos começar o tratamento para evitar qualquer complicação e começar de uma maneira mais organizada, sem precisar de internação hospitalar, aí não pega infecção, isso é tudo muito importante. Então, a gente tem uma maneira mais assertiva, mais segura de fazer o tratamento dialítico, que é preparando o paciente para esse procedimento. E depois pensar num transplante, se o paciente tiver condições de fazer, que dá mais liberdade, o paciente não precisa ficar preso a ter que ir à clínica de diálise ou fazer o tratamento em casa todo dia. Bom, a gente está falando sobre esse tratamento, que na maioria dos casos é feito na clínica, né, no hospital. A pandemia, o coronavírus, de alguma forma dificultou o acesso dos pacientes a esse tipo de tratamento? Olha, o que a gente viu, provavelmente a gente ainda vai ver muitos impactos da doença, né? Mas o que a gente viu nesse início, especialmente entre março e agosto, foi uma redução de admissão de pacientes, o que significa que muitos pacientes ou não foram atendidos corretamente e na hora certa e vieram a falecer. É difícil a gente, no momento, saber a quantidade de pacientes em que isso aconteceu, ou que esses pacientes ainda estão em casa, não estão procurando o nefrologista no consultório, estão demorando a chegar para o nefrologista. A gente tem visto isso. Os óbitos dos pacientes em diálise, que nós prevíamos, inclusive o Congresso Brasileiro de Nefrologia agora, né, no começo de outubro, meados de outubro, e eu estou apresentando um trabalho justamente sobre essa previsão que nós fizemos em relação ao Covid nos pacientes em diálise, e os óbitos que nós imaginamos que aconteceriam estão mais ou menos dentro do previsto, nós não estamos assustados com esse número de óbitos. O que tem nos assustado é a falta de admissão de novos pacientes. E outra coisa que a gente também tem ficado um pouco assustado é com a redução muito drástica dos transplantes. Existe menos doação de órgãos, e a gente teve realmente que parar os transplantes inicialmente na pandemia, com medo desses pacientes transplantados, que são imunossuscetíveis, né? Eles ficam com o sistema imunológico muito afetado pela medicação, a gente teve que diminuir os transplantes, e a gente precisa agora retomar de volta, né? Para poder dar oportunidade para esses pacientes terem uma vida com mais liberdade.
Então, esses fatos ainda estão nos preocupando, a gente vai ter que olhar como é que essa pandemia vai seguir, mas a gente espera que o impacto seja menor do que a gente imaginou. Bom, já é uma boa notícia o fato da senhora ter dito que o número de mortes ficou dentro daquilo que estava sendo esperado, né? Ou seja, acaba não tendo uma influência tão grande a Covid no número de mortes de pessoas que passam também pelo problema renal. Isso. Porque aí eles são pacientes de risco, né? Os pacientes com mais comorbidades, com mais doenças, além da doença renal, eles normalmente têm outras doenças do coração, de hipertensão, como eu falei, né? Então, acaba que são pacientes de risco, mais idosos também. Então, assim, a gente está mais tranquilo em relação aos óbitos e agora mais preocupados com a questão da admissão dos transplantes renais. Agora, em agosto, já deu uma melhoradinha, tá? Isso nos está dando esperança de que até o final do ano as coisas devem, pelo menos, se ajeitar e entrar numa fase mais estável, né? Que muitos pacientes possam ter acesso ainda ao sistema de saúde e à diálise, especialmente. É o que todos nós esperamos, doutora. Bom, a gente está chegando no finalzinho já do nosso programa, mas para finalizar, eu gostaria que a gente terminasse, claro, com uma notícia boa, que a senhora reforçasse a informação que é tão importante de que cada vez mais o tratamento para os problemas renais estão melhorando e as pessoas que precisam passar por tratamento têm uma qualidade de vida cada vez melhor. Isso é muito importante para mim, dizer isso, porque assim, o que me deixa muito triste é pensar que as pessoas, por falta de informação, elas deixem de fazer o tratamento de diálise. E eu quero reforçar que é possível ser feliz, existe muita gente feliz fazendo diálise, e a diálise é o tratamento para possibilitar a vida, apesar de rins que não funcionam. Então, a convivência com a diálise, ela é um desafio, mas é um desafio possível de ser vencido, e a resposta para você vencer esse desafio normalmente está dentro da gente, tá? Na nossa vontade de viver, na nossa vontade de viver bem, com alegria, né? E a medicina está aí para ajudar todos os pacientes a fazer um tratamento mais individualizado, mais focado para a qualidade de vida e para o bem-estar. Então, eu acho que essa é uma vitória muito grande da medicina, especialmente para os pacientes idosos. Bom, doutora Ana Beatriz Barra, eu quero agradecer a senhora de duas formas. Primeiro, pelo grande trabalho, grande serviço que a senhora presta às pessoas, de ajudar na saúde, a melhorar a vida dos seus pacientes, das pessoas que precisam de um tratamento e passam por um momento difícil. Então, encontrar esse tratamento humanizado é muito importante. E aproveitar e agradecer também por sua participação aqui no Conversa Pública, por trazer para a gente todas essas informações tão importantes. Nada, prazer foi meu. Com certeza, levar informação é uma obrigação nossa. Tá bom? Bom, com isso, a Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui, agradecendo também a sua audiência, a sua participação ao longo deste bate-papo. Grande abraço e até a próxima edição.